Boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir? Então, tudo bem. Então, vamos lá para esse desafio que é falar desse ser tão sublime, tão delicado e tão forte ao mesmo tempo, que é a mulher, e principalmente quando assume esse papel de maternidade. E maternidade no sentido de todas as nuances possíveis, porque tem aquelas que geraram filho por 9 meses no ventre, tem aquelas que não geraram, mas são igualmente mães, tem aquelas que passaram a conviver talvez com o enteado já na adolescência e que também se tornam mães em um período mais desafiador ainda da vida de um ser, que é quando entra na adolescência. Então a gente vai tentar passar um pouco por esses momentos aqui, tentando trazer o que os Espíritos nos dizem, o que a doutrina dos Espíritos nos dizem, tentando buscar um pouco desde a construção histórica lá da época de Moisés, do Antigo Testamento, até chegar agora nessa nossa época mais contemporânea. E a gente vai ver um pouco como que parece que mudou muito, mas durante um período longo da nossa história, de milênios, como que esse papel da mulher, ele pareceu tão subestimado, inclusive na Bíblia, inclusive na doutrina dos Espíritos, inclusive também no Novo Testamento, foram livros incorporados à Bíblia vários anos depois do Antigo Testamento. Não há tantas referências à mulher. E a gente vai tentar ver por que isso ocorreu. E eu vou pegar, para tentar contextualizar um pouco da história, um trecho que eu fui tentando resumir, esse contexto histórico, que 3 estudantes da Universidade Federal do Amazonas, eles trabalharam os vínculos de mãe e filho, trazendo reflexões históricas e conceituais à luz da psicanálise e da transmissão psíquica entre gerações. Como que era essa transmissão de elementos psíquicos entre mães e filhos ao longo das gerações. Eu não vou entrar na parte de psicanálise aqui, que eles trabalham alguma coisa no artigo também, mas somente contextualizar um pouco da história. Os autores do artigo são Denise Gutierrez, Everton Castro e Karine Ponte. É de 2021, esse artigo. Esse contexto histórico ele vai nos ajudar bastante a entender por que algumas referências à mulher na Bíblia de determinada forma, no Antigo Testamento, às vezes no Novo também, e até na doutrina dos Espíritos. Na Antiguidade e na Idade Média, e aí a gente vai na Antiguidade desde antes de Cristo, passando por depois de Cristo até meados de 1500, quase 1600, predominava o poder paterno dentro da família. Não existia o que se denomina sentimento de infância. Era quase que as crianças não tivessem muito direito à infância. A família era mais uma realidade moral e social do que sentimento. Não se dava tanto valor ao sentimento. Relações baseavam-se em fatores como dote, classe social, honra de linhagem, preservação do nome e integridade de patrimônio. Era quase que o objetivo da criança. A criança já nascia com o objetivo de passar a linhagem daquela família, manter aquela família viva, transferir patrimônio e status social. Não se desenvolvia tanto o sentimento, ou se não se permitia demonstrar esse sentimento, pelo menos. Não havia preocupação com laços afetivos. A relação mãe-filho era marcada pelo distanciamento afetivo. Isso durante a Antiguidade até a Idade Média. Isso pela recusa em amamentar, o que deu origem à prática de entregar as crianças para serem amamentadas por ambas de leite. Veja quanto tempo isso durou. As mães, até a amamentação, esse gesto tão maternal, um dos gestos mais valorizados hoje,
nessa época não era tão valorizado, e por aí se desenvolveu essa questão das amas de leite, e que foi um comportamento trazido pelos europeus para o Brasil, inclusive. Até o século XVIII, a mortalidade infantil elevada fazia as mães desenvolverem uma frieza emocional e não se apegar a seus bebês para não sofrerem depois. Percebam que qualquer relato histórico que a gente vê de idades mais antigas, até pelas condições de higiene, carência de médicos, não havia desenvolvimento de tecnologia. Então as mães, elas quase se sentiam obrigadas a não desenvolver tanto afeto pelo filho, pelo medo que tinha de perder aquele filho ainda na fase inicial da vida deles. Mas o amor materno, ele sempre existiu. Ele estava ali camuflado. E percebam que as mães, coitadas, até para chorar, aquele amor já existia, mas não podia demonstrar. Nos séculos 17 e 18, emergiu o sentimento de família e o aumento da intimidade e da demonstração de afetos. A criança passa a ser valorizada e se torna uma fonte de distração e de relaxamento para o adulto. Até ainda no século 18 e 17, começa a se valorizar um pouco a família, mas a criança ainda não era vista com aquele sentimento daquele cuidado todo, meu filho, meu amor, a minha razão de viver. Era visto também como uma distração para os adultos. A partir do século XIX, a nova família valoriza a divisão do trabalho entre o casal e o filho passa a ser considerado um sujeito. Só no século XIX, que não muito tempo atrás, o filho passa a ser um sujeito em si, desse ponto de vista que as autoras trazem nesse artigo. Sendo tanto o pai como a mãe veículos de transmissão psíquica. A transmissão que antes, que é o tema do artigo, né, essa transmissão psíquica de questões psicológicas entre gerações, passa a ser mais compartilhada entre o pai e a mãe. A mulher, enfim, ela passa a ser vista como um indivíduo e não como meramente uma mulher natureza. Veja, só com esse momento do desenvolvimento da família de uma forma mais profunda, que a mulher passa a ser vista como um ser. Isso já no século XIX, não muito tempo atrás. Imagina quando o Antigo Testamento foi escrito, quando o Novo Testamento foi escrito, por que essa linguagem das mulheres? Era praticamente um ser muito sem espaço para discussão, sem espaço para aprender, sem espaço para ensinar, sem espaço a falar. Então a mulher, enfim, passa a ser vista como indivíduo e não meramente como mulher natureza, à medida que ingressa no mercado de trabalho e adquire um domínio maior sobre a possibilidade de reprodução, inclusive em relação a poder controlar a reprodução com os anticoncepcionais. Uma consequência dessa mudança foi o aumento da função materna psicológica da mulher, em detrimento do seu papel biológico de procriação. Parece bom, mas quando a gente pensa, a mulher era aquele ser que não podia nem expressar sentimento, porque ficava tanto no segundo plano, mas com essas mudanças que começaram a acontecer, essa função dela começou a aumentar muito. Ela deixou de ser aquela mulher natureza e passa a aumentar o seu papel nessa transmissão de sentimentos de psicologia para o próprio filho, e não como uma mera reprodutora. As autoras do artigo, elas citam uma escritora chamada Elizabeth Rudinesco, que essa autora diz que a mãe moderna assume uma função, isso do ponto de vista dessa autora, tá? Assume uma função mais masculinizante e o pai uma função maternalizante, à medida que passa a dedicar-se mais ao cuidado dos filhos. Essa autora dá essa expressão maternalizante
aquele pai que também começa a dedicar algum tempo ao cuidado dos filhos. E o modelo dessa família conjugal, que se falava antes, passa a não ser mais o único possível, considerando questões como fecundação in vitro, inseminação artificial, bebês de proveta, mães de aluguel e até as experiências de clonagem. Tudo isso gerou uma multiplicidade de conflitos, de discussões bioéticas. Apesar desses conflitos, os laços de parentescos hoje, eles são bem mais humanizados do que eram na Idade Antiga, na Antiguidade e na Idade Média. A gente pode ter uma impressão que não, que os laços de família são desvalorizados, não há tanto, filhos não valorizam tantos pais, alguns pais às vezes não valorizam tantos filhos, mas quando a gente volta lá na Idade Antiga e na Idade Média, a gente vai ver que houve muita evolução nesse sentido da valorização do humano. E essa família contemporânea, ela vai parecer ao mesmo tempo que mais frágil, mais neurótica, e mais consciente dessa desordem de tudo isso que acontece nas famílias hoje. Elas parecem mais frágeis, mais neuróticas, mas também mais conscientes de que isso está acontecendo. Que antes até essa consciência do que era uma família não existia de forma muito clara. E com base nesses exames conceituais históricos, as autoras dizem que a maternidade permite-nos falar em maternidades, e não só em uma maternidade, e não em uma forma única de vivenciá-la e a aprender sua complexidade enquanto fenômeno psicossocial que dialoga como uma sociedade como um todo e, ao mesmo tempo, se constitui um espaço para o desenvolvimento de relações afetivas. E aí, quando ela fala dessa maternidade que dialoga com a sociedade como um todo, os autores eles trazem até a ideia de maternidade em rede. O que ela chama de maternidade em rede? Que hoje as mães deixam os filhos em creches, naquele período tem alguém ali fazendo também o papel de mãe com aqueles filhos. Enquanto alguns filhos estão na escola, principalmente filhos muito crianças, ali tem professores fazendo papéis de mães. Então, há uma rede que está se cuidando do que seria a maternidade. E por isso esse papel hoje, ele é bem mais complexo, e a gente vai ver aqui que, por mais que a gente tenha algumas ideias que a doutrina dos espíritos traz, é um assunto, é um tema que está se desenvolvendo e se falando agora. Qual o papel da mulher na sociedade, para onde vai, até onde vai, e principalmente tentando esse equilíbrio entre a mulher social, a mulher que trabalha, a mulher que tem desejos, a mulher que tem desejo sexual, inclusive, e a mãe. Como que isso vai se desenvolver de agora para frente? É uma incógnita. Mas pelo menos essa história já está passando a ser escrita também por mulheres, e não só por homens. Porque pelo menos até quase o século XIX, inclusive na Bíblia, a história foi uma história escrita por homens. Então, essa questão da maternidade aqui, quando a gente vai trazer algumas questões bíblicas, algumas questões da doutrina, pode gerar até um desconforto em alguns de nós. Eu, lendo algumas questões, eu fiquei em desconforto. Imaginem algumas mulheres. Mas o objetivo da doutrina dos espíritos é uma mensagem cristã. O espiritismo é uma doutrina cristã. E a moral cristã é uma moragem de amor. E o irmão Leocádio nos reforça que trabalha o ser do ser humano. O objetivo aqui não é gerar desconforto, é trazer questões para a gente pensar e discutir dentro de um pensamento humano. Então, caso se sintam desconfortáveis, seja durante a semana ou antes, depois da palestra, podem nos chamar para conversar, podem conversar com a Thaís, com a Dora, que são trabalhadoras da casa, Edith, que são mães. Elas podem nos ajudar bastante aqui, nesse tema, com muita alegria e com muita vontade
de entender, de querer acertar, entender esses comportamentos e esse papel à luz das mensagens cristãs. Então, quando a gente vai lá voltando lá no Antigo Testamento, e aí temos que pensar que o Antigo Testamento não são mensagens cristãs, porque Cristo veio depois do Antigo Testamento. O Antigo Testamento também não foi escrito por Moisés, foram escritos por outras pessoas. A Bíblia original, ela é composta por essa parte do Antigo Testamento, pelos livros do Antigo Testamento, inclusive do Gênesis, que a gente traz essa passagem aqui. E depois veio o Novo Testamento. O Novo Testamento foi incorporado bastante tempo depois. Nesse período, foi um período marcadamente por uma sociedade patriarcal, machista, em que a mulher, em que não se percebia o valor da mulher e não se permitia questionamentos por parte da mulher, a não ser aquelas muito arrojadas, muito à frente do tempo delas, que corriam atrás de viver o ser que elas eram e que acabaram fazendo muita história. Mas aí, essa passagem aqui está num livro chamado Visão Espírita da Bíblia, de José Herculano Pires, que foi um dos tradutores da doutrina dos espíritos do francês para a língua portuguesa, e que eles nos traz que a Bíblia, a preferência da Bíblia, né, do Antigo Testamento ao homem e não pela mulher, ela pode ter fundamento em atender aos preconceitos daquela época. Naquela época, vivia-se um período de dependência e subserviência das sociedades patriarcais. O próprio Moisés não se compreenderia a mulher criada ao mesmo tempo que o homem. Por isso, aquela ideia de a mulher criada a partir da costela de Adão. Considerando o conhecimento humano daquela época, se fosse falar em mulher criada ao mesmo tempo que o homem, seria uma aberração. Então, o recurso utilizado foi dizer que a mulher foi criada num período posterior ao homem, para chamar para o homem esse poder, que era quem tinha o poder na época. Nos processos mitológicos da época, os próprios deuses eram tirados do corpo de outros deuses, e as criaturas humanas também. O cristianismo, que aí a gente já começa a entrar no Novo Testamento, as mensagens cristãs, o cristianismo modifica essa situação ao revelar que o homem e a mulher são expressões de vida em planos inferiores, digamos, em planos em que o conhecimento moral ainda não é muito avançado. E o apóstolo Paulo, que tem as cartas de Paulo, estão ali compondo praticamente metade, quase metade do Novo Testamento. Lá ele fala claramente, afirma que na vida espiritual não existe essa figura de homem e mulher. Isso são terminologias da vida aqui na Terra, que na vida dos espíritos, e a doutrina dos espíritos nos reforça isso aí, de que não existe homem e mulher nesse sentido sexual lá na vida dos espíritos. E quando a gente volta nessa questão de a mulher feita a partir da costela de Adão, uma questão que a gente tem que entender, e com base no próprio livro do Gênesis da Bíblia, é que Adão e Eva, eles não foram os primeiros homens. O Adão não foi o primeiro homem e Eva não foi a primeira mulher. Isso é uma linguagem figurada, alegórica, criada para se permitir que as pessoas daquela época entendessem. Porque imaginem, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim casou, o próprio Gênesis relata isso. Ele casou e teve filhos. Se Adão e Eva foram os primeiros, Caim foi o terceiro. E ele casou com uma mulher e teve filhos. De onde que veio essa mulher? Então, o Herculano, eles nos chamam a atenção, que não levar ao pé da letra esse sentido que a mensagem do Gênesis traz,
É tolir praticamente a nossa capacidade de pensar. Por isso que o Cristo nos diz, cuidado com a letra que mata. E a Bíblia tem várias mensagens assim figuradas que a gente é necessário que tragamos hoje para uma linguagem contemporânea para que façamos esses entendimentos. Isso não quer dizer que a Bíblia não tenha valor, de jeito nenhum. A Bíblia é o grande livro, e aí falando do Antigo Testamento, é o grande livro histórico que temos. A maior parte da história antiga está ali e nas artes antigas, nos desenhos nas cavernas, mas principalmente na Bíblia. É o livro mais importante, onde que buscamos ali informações para entender a vida daquela época. Então, essa linguagem alegórica que está lá no Antigo Testamento é uma linguagem que a gente deve ler com calma, não só no livro do Gênesis, mas de todos os outros, e repensar por que foi escrito daquela forma. Foi uma linguagem escrita por homens, numa sociedade patriarcal, machista, e que o homem estava à frente de tudo e não permitia que a mulher pensasse ou que discutisse o que era de interesse dela. E isso foi reproduzido, inclusive, na Bíblia, no Antigo Testamento. Feitas essas considerações, o Livro dos Espíritos, que aí já é uma obra de 1870 aproximadamente, mas também ainda uma época extremamente machista, e a gente vive até hoje um mundo machista. O Livro dos Espíritos também foi escrito nessa época, embora seja ditado por espíritos, mas também ali e nas obras que vieram depois, seja do Chico Xavier com Emmanuel, seja em outras obras, também temos que pensar nessa questão da mulher com muito carinho, dado as possibilidades de compreensão da época em que essas obras foram construídas. Mas a gente vai ver que já foi um avanço gigantesco em relação ao Antigo Testamento e em termos de esclarecimento ao que estava no Novo Testamento das mensagens cristãs. Foi perguntado aos espíritos: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E os espíritos responderam: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Veja, aqui os espíritos estão dizendo: homens e mulheres igualmente têm inteligência. Tem inteligência do bem e do mal e tem essa faculdade de progredir. Então, todos igualmente devem progredir. E aí depois vem uma frase: a inferioridade moral da mulher em certos países vem do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Inclusive no Antigo Testamento, que é mais um livro quase de normas civis, de leis civis, do que um livro moral em si. Era um período em que homens moralmente pouco adiantados fazem, pela força, eles fazem o direito. E aí veio no livro dos Espíritos a primeira questão que me intrigou bastante. Por que se fala em inferioridade moral da mulher? Aí eu fiquei quebrando cabeça. Eu já tinha vontade de trazer essa fala já há alguns anos e ficava pesquisando e me deparava com situações como essa e eu empacava. Como que eu vou passar disso aqui? Como que se permite falar em inferioridade moral da mulher? E aí a gente vai ver nas obras espíritas como um todo, e você vai ver que não faz sentido falar em inferioridade moral da mulher. Inclusive a gente vai ver nas frases seguintes. Uma possibilidade que eu vi aqui, essa expressão inferioridade, que foi traduzida do francês para o português, a expressão em francês é infériorité, algo assim, traduziu para inferioridade, mas pode também ser traduzido como desvantagem. E por que a mulher teria, digamos, uma desvantagem moral?
por essa própria construção histórica em que ela foi proibida de pensar, proibida de ir à escola, proibida de expressar sentimento, inclusive pelo próprio filho. Não que ela tenha inferioridade moral genuína dentro dela, mas ela ficou pela força, o homem lhe impôs uma construção em que ela não pôde demonstrar, ela ficou em desvantagem, em condições de demonstrar o conhecimento moral que ela tinha. Não que ela seja moralmente inferior ao homem, nada disso. E a gente tem que fazer essa interpretação da doutrina para não ter essa leitura de pensar que a mulher é inferior ao homem, de jeito nenhum. Os espíritos não querem dizer isso. E ao longo de todas as obras, a gente vai ver que os espíritos, repetindo a mensagem cristã, vai falar em direitos iguais de homens e mulheres. E outro ponto que a doutrina nos traz lá na lei de evolução é que o progresso moral, ele decorre, em muitos casos, não necessariamente, mas em muitos casos, do progresso intelectual. E vejam, se a mulher foi proibida de ir à escola, se ela foi proibida de aprender a ler, de pesquisar, de entender, de discutir, inclusive com outras mulheres, e com os maridos também não podiam, qual seria a fonte de intelectualização dessas mulheres? Praticamente não tinha. Então, nesse sentido também, elas ficavam desfavorecidas moralmente, como consequência do menor conhecimento intelectual que durante muito tempo o homem impôs às mulheres pela força. Mas não que elas tivessem inferioridade moral, isso de jeito nenhum. Deus nos criou exatamente iguais, os espíritos foram criados iguais, e essa expressão mulher e homem só existe aqui, nessa encarnação. E mesmo aqui, os direitos são iguais. A gente vai ver que não necessariamente com funções iguais, mas direitos. A doutrina, como um todo, nas obras básicas, nos diz de um tratamento igualitário entre homens e mulheres. E por isso que depois, quando os espíritos nos trazem nas perguntas seguintes algumas questões relacionadas às funções da mulher, a gente vai ver que algumas diferenças começam a aparecer, mas não por questões morais, por questões da condição, até da fragilidade física da mulher. A mulher é mais fraca fisicamente porque tem funções especiais. Homem e mulher têm o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem. Deus deu a força a uns para proteger o mais fraco e não para escravizar. A mulher tem menor força física, porém maior sensibilidade e delicadeza para as funções maternas e para os cuidados com os seres a elas confiados. As funções destinadas pela natureza à mulher terão importância maior até que as deferidas ao homem. É ela que dá ao homem as primeiras noções da vida. E aí os espíritos entram quase sugerindo, que para as leis dos homens, as leis de cada país, de que uma legislação perfeitamente justa deve consagrar igualmente direitos do homem e da mulher. Direitos igualmente de homem e de mulher, mas não igualdade de funções. E por que ele entra em igualdade de funções? Será que é porque a mulher não tem condição intelectual ou inteligência suficiente para desenvolver determinadas funções? Claro que não. Até pela diferença do formato físico, da composição física,
por ser o único ser capaz, pelo menos até agora, de gerar um filho e que requer determinados cuidados, requer ausência de determinadas atribuições durante determinado tempo, mas nada que esteja relativo à capacidade intelectual e principalmente à capacidade moral. Mas percebam, ainda em 1870, quando as obras básicas foram codificadas por Allan Kardec, será que seria possível, naquela época, falar em uma mulher que, por opção, não desejaria ter filho? Até hoje, assusta muita gente quando a mulher fala assim: eu não quero ter filho, é uma opção que eu estou fazendo na vida. Imaginem quando a doutrina foi codificada. Imaginem se naquela época uma mulher fosse falar assim: olha, eu quero me dedicar ao trabalho, somente a um trabalho específico, eu não quero dedicar a ter filhos. Que recepção que poderia ter tido, que ainda era uma sociedade extremamente machista. Não tanto quanto lá na Idade Média, na Antiguidade, mas ainda era uma sociedade muito, mas muito machista. E aí depois da codificação das obras básicas, principalmente lá na Primeira Guerra Mundial, 1914, 18, 19, Segunda Guerra, 39 e 45, que a mulher foi praticamente quase obrigada, teve que sair de algumas funções do lar para assumir postos dos trabalhos, porque muitos homens estavam indo para a guerra. Foi aí, principalmente, que muita coisa começou a mudar. E até esse conceito que a gente pensa em capacidade física começou a mudar também. Imagina hoje as mulheres, elas estão pilotando avião, estão nas aeronaves, nas funções mecânicas, na construção civil. Quando estava no boom aqui no Brasil, de 2008 até 2012 principalmente, que estava faltando mão de obra para a construção civil, as mulheres foram para a construção civil trabalhar em acabamento, que é onde elas tinham mais condições físicas de fazer. E o pessoal da obra estava dizendo que os resultados estavam sendo melhores do que os homens, pelo zelo que elas têm com o acabamento. Estavam surpresos com essa condição e o resultado do trabalho das mulheres. Então, essa fragilidade, até esse conceito de fragilidade que as obras básicas da doutrina nos traz, ele vem mudando. Imagina que hoje nós tivemos aí, nesses últimos 16 anos, Angela Merkel, dirigindo a Alemanha, o país mais poderoso da Europa, e que, se a gente for pensar na Europa, na história recente, depois de Mandela, talvez seja a grande estadista do século XX e XXI, esse início do século XXI. Talvez os dois sejam as grandes referências. É uma mulher. Imagina se a gente volta lá na Idade Média, Joana d'Arc na França, que assumiu, tem até filmes contando essa história, uma camponesa que largou seu espaço, foi lá encontrar com o rei daquele país e mudar o destino daquele país. E hoje é um dos maiores personagens da história da França. Isso lá na Idade Média. Então, esse conceito de fragilidade, ao longo da história, mesmo na Idade Média, a gente vê personagens muito fortes, na Idade Antiga também, mas nesse período mais recente, muito. Aqui no Brasil, imaginamos Irmã Dulce, lá na Bahia, de corpo frágil, pequeno, magro, o poder. Mas olha o tamanho, a dimensão da obra dessa mulher. Então, até esse conceito de fragilidade, até para alguns trabalhos, como que isso é forte. Esses três exemplos talvez sejam de mulheres que não foram mães: Angela Merkel, Irmã Dulce, Joana d'Arc. Mas vamos pensar em Helena Tipov, que saiu lá da Bielorrússia, era mãe, veio para o Brasil, veio para Minas, e hoje é uma das grandes referências de Minas e do país na área de educação. A força que se tem quando esse ser, mesmo sendo mãe, tem uma grande missão aqui a fazer.
Então, mesmo esse conceito de fragilidade vem mudando e o conceito de pai também mudando. Na Suécia, inclusive, já se dá a opção, quando a mãe tem um filho, de qual a preferência que se deve ter para licença, para quem vai cuidar da criança depois de um determinado tempo. Se é o pai ou se é a mãe. Dada em regiões onde que essa igualdade entre homem e mulher de direitos já está mais adiantada, esse pensamento mais humano e de condições de trabalho já está muito, mas muito mais avançado. E aí, nesse sentido, a gente pensa nessas discussões que são muito modernas em relação ao movimento, principalmente a movimentos feministas, que aí já entra numa obra que veio depois da codificação das obras básicas. Essa está no livro Consolador, psicografada por Chico Xavier, editado pelo Emmanuel. O Emmanuel traz uma questão sobre o movimento feminista. Por que também dessa questão? Isso foi no momento. Esse livro é de 1941, foi lançado em 41, num contexto pós-Primeira Guerra Mundial, no meio de uma Segunda Guerra Mundial, as mulheres ganhando espaço da sociedade, inclusive em várias esferas de trabalho. Aí os espíritos se viram talvez obrigados a trazer essa discussão. Olha, nós precisamos de levar essa discussão para a humanidade. Estava se começando a falar desse assunto, era um assunto em construção, continua em construção. E por isso a gente vai ver alguns pontos polêmicos aqui. Como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? Isso, a atualidade, lá em 1941. O homem e a mulher no instituto conjugal são como o cérebro e o coração do organismo doméstico, ambos portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. E se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que desde cedo o espírito masculino intoxicou as fontes de sua liberdade, privou de liberdade, através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral. A gente volta naquela questão moral, da inferioridade moral, no decurso das existências numerosas em múltiplas experiências seculares. A ideologia feminista dos tempos modernos, porém, com as diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para a ação contraproducente fora dele. É que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz da generosa e divina, a luz generosa e divina do Evangelho. Vejam que aqui a gente tem questões a repensar. Por que ele fala mulher para o lar e que ele fala de ser reeducada para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele? No meu entendimento, o que os espíritos estão querendo, o que Emmanuel está querendo trazer aqui para o Chico, é o começo, lá estava no começo dessa discussão, e de falar assim, olha, homens e mulheres têm responsabilidades iguais dentro da família, as mulheres estão buscando espaço delas, mas é necessário que se chegue a um equilíbrio. E qual que é esse equilíbrio? Eu acho que nem as mulheres sabem até hoje, porque é uma pergunta que todo mundo se faz. E agora até o homem, porque o homem também, voltando mais para esses cuidados com o filho, o homem fazendo comida, limpando casa, lavando a louça, cuidando do filho, levando o filho para a escola, o papel do homem também está sendo muito repensado. Imaginem o papel da mulher. Então, essa mensagem desse movimento feminista, além de muita cautela com essa resposta, a gente tem que pensar em alguns pontos, e um deles é de que essas conquistas das mulheres, elas não ocorreram antes, porque o próprio homem privou a mulher de muita liberdade, e talvez se não fossem essas duas guerras que
eventos cruéis da humanidade, mas que teve esse efeito de trazer as mulheres para o mercado de trabalho e mostrar o grande potencial que elas têm, a responsabilidade igual do homem e da mulher no cuidado da família e relembrar sobre as funções do lar, da maternidade e para eventuais funções contraproducentes fora do lar, mas que isso aí pode ser um veneno se a mulher não conseguir chegar a um equilíbrio. E um veneno psicológico até para a própria mulher, porque ela fica nesse debate. A mulher vive, como aquelas autoras do artigo que eu li no início, esse dilema, até onde eu posso, até onde eu não posso, aquela dor, aquele aperto no coração de deixar um filho depois, quando a licença maternidade acaba, que a mulher vai para o mercado de trabalho. É um sentimento que só quem passou por isso vai saber o que é, e cada mulher vai saber de forma especial, porque cada uma vai sentir de uma forma diferente. E quando a gente entra nesses movimentos específicos, desse movimento feminista, nós pensamos numa discussão bem atual, que é essa discussão do lugar de fala. Quem tem lugar de fala para falar de determinados assuntos? E é claro que as mulheres têm que entrar nessa discussão. É quem mais tem condição de falar sobre esse assunto. Mas temos que pensar também que todos nós encarnados hoje, muito provavelmente já tivemos encarnações, homens já tiveram encarnações como mulheres, mulheres já tiveram encarnações como homens. Então, todos têm algo a contribuir. Claro, a mulher é uma discussão que é uma discussão das mulheres. Elas precisam tomar a frente dessa discussão, porque elas que estão encarnadas hoje como mulheres e passando por esse perrengue todo, digamos assim, de tentar entender qual é esse papel, mas que todos podem contribuir, inclusive homens. E quando a gente vai para alguns exemplos no campo das artes, o Chico Buarque de Holanda, escritor, cantor, compositor, ele inclusive reconhecido por quase todas as mulheres como um dos artistas que mais conseguiram ler a alma feminina. Isso está nas letras de todas as músicas dele, do Chico, de quase todas que falam da mulher. E basta a gente ler, as mulheres leem, ouvem, se identificam. Quase o Chico, quase uma unanimidade nesse sentido. O Chico Buarque de Holanda, não o Xavier, o cantor. E recentemente houve uma grande discussão, porque foi lançado um documentário sobre a vida e obra da Nara Leão, que também é uma cantora que levantou essa bandeira do feminismo na época dela. E em 67 ela encomendou para o Chico uma música que falasse sobre a dor, essa dor da alma, a dor feminina. E a Nara cantou essa música, a música virou sucesso. O título da música, se não me engano, é Com Açúcar e com Afeto. Mas é uma música que fala de uma mulher que diz que levantou e com açúcar e com afeto fez o doce predileto, e que o homem saiu para a rua, que o homem foi para o futebol, foi para a praia ver as saias de quem passava, que foi para o bar, e quando ele voltou para casa, ela estava lá, com a comida feita, com o prato pronto, esperando de braços abertos, beijando o retrato dele. É mais ou menos isso que a história da música conta. Foi uma música que a Nara, que levantou o movimento feminista na época, cantou, fez sucesso, todo mundo aplaudiu, e que agora o movimento feminista, isso não serve mais. Isso não serve mais. E o próprio Chico falou que não vai cantar mais essa música. E aí vieram outras discussões, será que vale a pena sacrificar uma composição melódica, tanta riqueza que tem na música por causa da letra? Mas aí é uma outra discussão que foge dessa questão masculina. Mas isso para a gente ver que mesmo aqueles que mais entenderam da alma feminina, do ponto de vista inclusive das mulheres, à medida que o tempo passa e que a história vai se desenvolvendo e que o conhecimento do que é a mulher e do papel da mulher vai avançando, esse conceito
pode ficar ultrapassado. É por isso que os Espíritos falam nas obras básicas para a gente que imutável somente as leis de Deus, somente as leis da natureza. Tudo que é do homem precisa passar pelo crivo do tempo. E é o tempo que vai dizer se aquilo pode ter servido para uma época, mas não vai servir para outra. E depois os Espíritos, foi um assunto que eu pensei muito, muito mesmo, se eu deveria trazer ou não para esta palestra, mas os Espíritos não se furtaram de responder questões sobre esse assunto. E eu achei que deveria trazer, e trouxe. E mais uma, antes de entrar nesse assunto, ressaltar que a doutrina espírita é uma doutrina cristã, e a mensagem de Cristo é, acima de tudo, amor. É, acima de tudo, o ser do ser humano. E quando Cristo virou para uma mulher que estava para ser apedrejada em praça pública, e virou para todos que estavam lá para jogar pedra nela: atire a primeira pedra, você que nunca pecou. Ele estava dizendo para aqueles: olhe para você, se você tem comportamento moral para julgar essa mulher. Então o objetivo aqui não é julgar ninguém, não é julgar uma discussão que é real e que está acontecendo no mundo inteiro, inclusive do ponto de vista legal. É trazer o que os Espíritos disseram naquela época, em 1870, e que também, em alguns pontos, precisa ser recontextualizado de acordo com esse crivo moral de novos entendimentos que vão surgindo. Foi perguntado aos Espíritos se constituía crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. E aí, quando fala de provocação, fala de aborto voluntário, aquele desejo, é voluntário, é meu desejo provocar esse aborto. E nesse sentido foi muito rico para mim um outro artigo que eu li também, de que a autora fala assim, que nenhuma mulher vai para um aborto falando assim: eu quero fazer um aborto. Mesmo aquela que às vezes naquele momento não quer fazer, não desejaria ter aquele filho, nenhuma mulher vai para um aborto claramente de coração, de sã consciência, dizendo: eu voluntariamente quero fazer esse aborto. E essa é uma discussão que a gente tem que pensar nela quando a gente lê essas mensagens da doutrina. Há crime sempre que transgrediza a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. E veja quando ele diz: uma mãe ou quem quer que seja. Quantos abortos que acontecem aí que a responsabilidade menor talvez seja da mãe? Quantas vezes elas estão sendo ali pressionadas pela sociedade, por aquele homem que talvez seja um futuro pai? Será que a gente pode chamar aquilo de uma provocação voluntária? Porque no português tem essa palavra provocação do aborto, mas no francês a expressão original é voluntário. Então eu até fiz questão de anotar aqui essa palavra de aborto voluntário, que é aquele que tem desejo, que a mulher está com o desejo de provocar. Caso o nascimento da criança pusesse em perigo a vida colocasse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? E os Espíritos responderam: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar o que já existe. E aí outro ponto polêmico: por que os Espíritos respondem o ser que ainda não existe? Será que o feto ainda não existe? E aí eu fui buscar em outras questões aqui, que é um conjunto grande de perguntas que falam desse assunto, e os Espíritos nos diz que desde a fecundação, que ali não existe um espírito encarnado ali, mas que já existe um espírito ligado àquele feto. É como se aquele espírito que estivesse para encarnar daquele feto,
A comparação que a doutrina nos traz é como se fosse um de nós encarnados no nosso estado de sono. Está ali para ser despertado a qualquer momento e que despertaria com o parto, com o nascimento. Outras informações que os espíritos nos trazem é que o espírito que vai encarnar naquele feto ou naquele corpo que vai nascer, obviamente já existe, mas está fora daquele feto. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. E depois uma pergunta muito interessante na 360 do Livro dos Espíritos: será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? E os Espíritos respondem: vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Aquele feto também é uma obra de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Tudo ocorre segundo os desígnios de Deus e ninguém está chamado para ser juiz. E aí, juiz de qualquer coisa. Então, é importante reforçar nessa questão dos espíritos que eles estão falando de uma atitude deliberada de alguém que queira provocar um aborto. E aí a gente tem que pensar até nessas condições psicológicas que hoje os psiquiatras, os psicólogos, os neurologistas, quem estuda a mente, o que acontece internamente dentro de uma mulher, principalmente no sentir e no pensar, o que a gente podia chamar de um aborto voluntário, desse desejo. E para mim foi muito engrandecedor, interessante a fala dessa médica, que ela diz que nenhuma mulher vai com aquele desejo, mesmo aquelas que estão lá para fazer aquilo, com aquele desejo real de cometer esse ato, pelo menos a experiência que ela traz como profissional. E aí nós temos as questões legais que já são comportadas dentro da legislação brasileira, que estão as gestações decorrentes de violência sexual, que são permitidas, tem aquelas questões de laudo médico, de procurar, tem até os órgãos que estão aptos a receberem ajudas, a ajudar as pessoas que procuram. A legislação também comporta essa questão aqui que a doutrina traz, a legislação brasileira, que é quando há risco para a mãe. E também um outro ponto polêmico, que é a gestação do feto anencéfalo, que é aquele que ainda não tem cérebro, que também é uma discussão grande que acontece dentro da ciência a esse respeito. Até onde ali tem o cérebro físico, é aquele que pensa ou não. E aí depois o Livro dos Espíritos, para confortar, ele, em várias perguntas, ele nos fala sobre o amor de mãe. Que tamanha a afeição que se considera o amor de uma mãe, o amor que uma mãe consagra a seus filhos, como o maior amor que um ser possa votar ao outro, que um ser possa devotar ao outro. O amor de uma mãe para o filho, o que nós, humanos encarnados, conseguimos enxergar, é o amor mais importante que um ser, o amor mais forte que um ser pode dedicar ou consagrar ao outro. É uma virtude e um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais. Aos homens aqui, nessa mensagem, digamos, mais machista de quando a obra foi escrita, mas que poderia ser das mulheres. No animal, porém, esse amor cessa quando os cuidados tornam-se desnecessários. Qualquer animal ali, mesmo entre os mamíferos, quando o cuidado não é necessário, essa relação cessa, vai e toma seu caminho. No homem, na mulher, esse amor comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo. Tamanho esse amor. O amor materno está na natureza, e quando a gente fala de natureza, está até em maiúsculo ali, porque são leis naturais,
são leis de Deus. No entanto, há mães que odeiam seus filhos, e não raro desde a infância. Essa é uma outra expressão que traz aqui esse odeio, que a gente tem que pensar até na força que essa expressão tem em cada uma língua, mas é uma questão também que a gente tem que pensar que quando os Espíritos trouxeram essa questão de há mães que odeiam seus filhos, não se falava em, por exemplo, depressão pós-parto, desses sofrimentos que a mulher tem durante a gravidez. Não se falava dessas questões. Então a gente tem que trazer para uma linguagem mais contemporânea e pensar nesse ponto. Outra questão que a gente tem que ver também é que há esses casos reais de dificuldade desses espíritos entre pais, dificuldade de convivência de mãe com filha, pai com filho, talvez mãe com filho algumas vezes principalmente, que cada vez são talvez mais raros, mas que acontecem, e que a gente tem que perceber que cada espírito tem uma caminhada diferente, e que os pais, as obras básicas trazem isso, que é um dos maiores desafios da maternidade, esses casos, e que é um grande aprendizado, e que tudo isso é levado em conta nessa nossa evolução ao longo de vidas, do prolongamento de nossa vida em outras moradas do Pai. Essas incompatibilidades existem, os pais e a mãe principalmente oferecem uma educação para o filho, mas cada filho tem o seu caminho a seguir, vai tomar um café, é o livre-arbítrio, que é um dos princípios da doutrina dos Espíritos. Cada filho vai tomar seu caminho do jeito que ele entende melhor, e nesses casos que a ciência ainda não conseguiu entender, a mulher, principalmente a mulher, se debatendo com ela mesma em prece, pedindo a Deus, conversando com Deus, pedindo força para se compreender, para se fazer compreendida, para compreender o que está acontecendo e conseguir fazer uma caminhada mais leve. E o irmão Leocádio, que é nosso irmão tão querido, que dá nome a essa casa, em uma obra psicografada por Maurício Rodrigues da Cruz, eles nos traz quando as obras básicas trouxeram aquela mensagem de que é o maior amor de mãe é o maior amor que a gente conhece, é que a mãe é a síntese de amor e de humanidade. Ele nos traz, é um trecho de um texto longo dele, Mãe, a primeira e mais poderosa educadora do mundo. Mãe, coração da humanidade. A educação dada pela mãe é a mais humana de todas. Por ligeiras que pareçam as lições, nunca mais se apagam. A mãe é sempre a constante universal do amor, de sobriedade, resumo do bem. Os filhos, uma vez colocados no mundo dos fatos, dos trabalhos, das ansiedades e das provas, voltam sempre ao regaço maternal buscar consolação e conselhos. A memória da mãe é sempre honrada, bendita e universal. E por fim, não poderíamos deixar de falar também do papel da mulher na mediunidade. Inclusive, a irmã Marinda Fidelis é um dos espíritos que trabalham conosco nessa casa. Temos várias mensagens tão lindas, tão humanas, psicografadas por ela. E no livro Consolador, o Emmanuel traz por meio do Chico Xavier, de que a mulher ou o homem em particular, foi feita uma pergunta, para o Emmanuel, a mulher ou o homem em particular possuem disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico? E o Emmanuel respondeu para o Chico: no mediunismo, que a gente pode falar mediunato numa linguagem mais moderna, não existem privilégios para os que se encontram em determinada situação. Porém, vence nos seus labores, quem detiver a maior porcentagem de sentimento, quem tem mais sentimento. A mulher, pela evolução de sua sensibilidade, em todos os climas e situações, através dos tempos, está na atualidade em esfera superior à do homem, para interpretar com mais precisão
o sentido da beleza e das mensagens dos planos invisíveis. E aí os espíritos trazem mais uma responsabilidade para as mulheres, de que elas estão mais, pela sensibilidade que têm, mais capacidade de interpretar essas mensagens que vêm dos planos invisíveis. Isso me fez lembrar uma passagem da minha vida, quando eu tinha uns 20 anos aproximadamente, naquela época de juventude, a gente só queria, era muita festa, sair, conhecer coisas, fazer coisa diferente. E aí, certa vez, a gente estava um grupo de uns 5, 6 amigos, ainda eu não lembro exatamente o que. Aí um amigo meu falou assim, não, isso aí, eu não vou para esse lugar fazer isso, porque a minha mãe falou comigo só para vir aqui hoje, para essa festa, e não fazer muita coisa além disso, e voltar para casa. E aí ele falou assim, e mãe, quando fala alguma coisa com a gente, eu não sei porquê, mas parece que a gente tem que fazer mesmo. Porque senão parece que alguma coisa vai dar errado. E aí isso me faz pensar muitas mensagens sobre intuição, e da intuição materna, e dessas mensagens que as mães e as mulheres são talvez bem mais capazes de interpretar, e que os homens não estão vendo, e todas elas estão aí nos trazendo essas informações e essas lições. Era essa mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. Eu sei que alguns pontos são bastante, principalmente quando a gente vai no Antigo Testamento, e de alguma forma literal, se a gente parar em algumas passagens das obras do Espiritismo, elas parecem polêmicas, mas a gente precisa entender a obra como um todo e saber que Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E tanto a ciência quanto a filosofia continuam buscando entender cada vez mais o que se passa nesse sentir do que é ser mulher, porque só as próprias mulheres sabem o que é, e felizmente elas estão escrevendo cada vez mais sobre isso, tendo mais liberdade, discutindo mais, falando mais com os homens e nos trazendo essas informações. E não é, como as obras nos dizem, não é um código que vai mudar isso, não é uma lei que vai mudar isso. Se a gente pensar que hoje, no Brasil, legalmente tem cotas para as mulheres se candidatarem a cargos políticos. Mas o machismo que reina na política, ainda infelizmente, designa praticamente mulheres que não têm chance quase nenhuma de ser eleita para estar lá. É basicamente para compor uma cota. Então é uma construção que tem que ser feita. Aquelas que têm potencial, que têm firmeza, que têm história, não estão lá, às vezes porque os homens continuam podando as mulheres desse papel. E a gente precisa muito de evoluir. Como eu disse no início, se gerou algum incômodo, alguma dúvida, procurem a gente para conversar depois. A casa está aberta aqui durante o dia. Pode procurar por WhatsApp, telefone também. E que o intuito é evoluir no conhecimento, nessa discussão.